Fala, meu povo, vamos falar aí do jogão em PSG e Arsenal na final da Champions. No sábado, teremos a grande final dessa temporada da Liga dos Campeões entre Pra mim, o PSG é PSG e favorito, Arsenal. hein? Eles se enfrentam na Puskás Arena, em Budapeste, para ver quem ficará com a orelhuda. De um lado, o atual campeão europeu buscando o bicampeonato. Do outro, O Arsenal vem forte invicto também. na competição e com fome do primeiro título da sua história. Nesse vídeo, vamos analisar as prováveis escalações de Paris Saint-Germain e Arsenal e entender também os planos de jogo de Mikel Arteta e Luiz Henrique. Pra mim, o PSG é favorito. Comenta aí e deixa o like, hein? Provável escalação do PSG. Vamos iniciar pela provável escalação do PSG para esse sábado. Uma escalação que não tem muitos mistérios, não. O PSG tinha algumas dúvidas por conta de jogadores que estavam no departamento médico. Mas com eles de volta aos treinamentos, o time que irá a campo deverá ser o seguinte. O goleiro Matvei Safonov, que acabou assumindo a titularidade muito bem nessa temporada, tem feito defesas importantes, já mostrou também que é um ótimo goleiro em penalidades, então eles começam pelo Safonov. Na lateral direita vem uma informação importante, porque o Hakimi deverá voltar a ser titular. O Hakimi ele tinha sofrido uma lesão muscular na partida de ida da semifinal contra o Bayern de Munique. Então o que aconteceu no jogo da volta entre PSG e Bayern? O Luiz Henrique teve que dar uma improvisada. Então ele tirou o Zaire Emery, que vinha sendo titular no meio campo, o colocou na lateral direita e jogou o Fábio Ruiz lá para o meio campo. Fábio Ruiz que era titular na última temporada. Agora, com o Hakimi voltando, a tendência é que a estrutura do time volte a ser aquela mesma. Então o Hakimi vai na lateral direita, é um lateral que eu sempre rasgo elogios para ele aqui no canal, porque joga demais. Muito bom mesmo. Bom marcador, forte fisicamente, rápido, chega no ataque, dá muita opção, é uma flecha do lado direito. E se o PSG tem uma flecha do lado direito, tem também uma flecha do lado esquerdo, Nuno Mendes. Eu acho que hoje o Paris tem à sua disposição os dois melhores laterais do mundo. Hakimi é absurdo pela direita, o Nuno é absurdo pela esquerda, também dá muita opção no ataque. PSG é um timaço, né? Não é tão técnico no ataque quanto o Hakimi, mas marcando, o cara é um tanque. É difícil o Nuno ser superado. E outra, ele botou o Olise no bolso no jogo da volta da semifinal na Allianz Arena. Eu tava lá e eu vi de pertinho. O Olise não passou uma vez do Nuno. Baita lateral esquerdo. A dupla de zaga é a dupla de zaga que já tinha feito um sucesso na última temporada. Marquinhos e Pátio. Muito bom. Aqui eu preciso destacar o momento do Pátio, que tem jogado muita bola. No meio campo, sem novidade. Com o Hakimi jogando na lateral direita, o Zaire Emery volta para a função dele lá no meio campo. Então o provável meio campo tem Zaire Emery, Vitinha e João Neves. Um meio campo muito completo. 3 jogadores intensos que marcam, ajudam na saída de bola, chegam no campo de ataque, fazem por vezes o jogo sujo de ter que matar a jogada, fazer falta, parar um pouco o jogo. E aqui, óbvio, eu preciso destacar o Vitinha. Porque o Vitinha é o cara que vai fazer o Paris ter a posse de bola. Vai ditar o ritmo do jogo. Ainda mais pelo fato de o Arsenal ser um time que costuma priorizar muito mais a sua defesa. Então o Paris terá a posse e o Vitinha vai ter ali a missão de fazer com que o PSG crie oportunidades contra uma defesa extremamente sólida. Resta saber como que o Vitinha vai se sair num cenário onde ele vai enfrentar um meio-campo de muita imposição física. Com o Declan Rice, com o Zubimendi, a gente já vai falar sobre a escalação do Arsenal. Indo pro ataque, o PSG vai a campo com o trio de ataque que conseguiu arrebentar e eliminar o Bayern de Munique. Um trio de ataque que tem Kviat, Kvaratskhelia pela esquerda, Desiré Doué pela direita. Pra mim, esse cara é o melhor do time. Como o jogador mais centralizado, como um falso 9. É um trio de ataque muito intenso, onde os 3 ajudam muito na recomposição, pressionam na saída de bola e, além de tudo, são muito bons jogadores. Você pega o Kvaratskhelia, eu acho que hoje é o jogador mais regular da temporada do PSG. Tem jogado bola demais. Tem muito recurso. Sai para os dois lados. Marca. É rápido. Faz gol de cabeça, gol de direita, gol de esquerda. Sou fã do futebol dele. O Doué, na direita, é um cara que ele é muito criativo. Ele é muito habilidoso. Então é difícil ele perder a posse de bola. E o Dembélé, jogando mais centralizado, ele é um cara letal. É fazedor de gols. De perna esquerda, de perna direita. Ele mostrou isso contra o Bayern, que ele tem muito repertório. Então é assim que o Paris deverá ser escalado para a final desse sábado. Lembrando que o Dembélé vem também
do departamento médico junto com o Hakimi. 44 gols e um Ballon d'Or na final. Um dado importante, o PSG tem o melhor ataque dessa temporada da Liga dos Campeões. Ao todo, são 44 gols. O que mostra que é uma tarefa difícil parar um time que tem Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Barcola vindo do banco ainda como uma ótima opção. E ao longo dessa fase de mata-mata, principalmente, o PSG foi mostrando a eficiência do seu ataque. Golearam o Chelsea, golearam o Liverpool e acabaram fazendo muitos gols também no Bayern de Munique. Então eles estão acostumados a vazar fortes defesas rápidas, e é um time que eu acho que tem muito recurso, porque o PSG pode se adaptar a qualquer tipo de jogo. PSG é um Se você quiser atacar mais o PSG, eles sabem jogar esperando um pouco mais e explorando os contra-ataques. Inclusive, se lembram que foi assim que saiu o gol do Dembélé lá na Allianz Arena, num contra-ataque que o Kvaratskhelia saiu nas costas do Upamecano? Da mesma forma, se o PSG tiver que propor o jogo, eles têm essa qualidade também porque tem jogadores muito técnicos. Em jogos normais, dentro do Parque dos Príncipes, o PSG costuma ditar mais o ritmo do jogo e o Vitinha dar mais de 90 passes por partida. PSG joga. Então, olho nesse ataque do PSG que vai dar sim muito trabalho para o Arsenal. Indiscutivelmente, o maior nome do ataque do PSG é Ousmane Dembélé, o Ballon d'Or de 2025. O Dembélé tem na temporada, mesmo com várias lesões, vários problemas físicos, 19 gols e 11 assistências. E ele tem crescido bem nessa reta final. Dembélé marcou contra o Liverpool, marcou 3 gols só na semifinal contra o Bayern de Munique. Então uma das grandes apostas do Paris é exatamente que o Dembélé marque nessa final. Eu citei que o Dembélé hoje é o maior nome desse ataque, mas reforço, o jogador mais regular do Paris na temporada é Kvaratskhelia. Pra mim, ele é o melhor. Eu já falei melhor. em outros vídeos do canal que se fosse um jogador francês, espanhol, inglês, brasileiro, vocês iam ver o hype que ele teria. Mas como ele é da Geórgia, que é um país de menos mídia, ele por muitas vezes é esquecido. Esse cara merece ganhar a bola de ouro. Mas os números mostram e refletem a importância dele nesse time. São 10 gols e 6 assistências nessa temporada da Liga dos Campeões. E ele acabou participando diretamente de gols em 7 jogos consecutivos da fase de mata-mata, que é um recorde até então na história da competição. Para segurar esse ataque, o Arsenal vai ter que estar com a sua defesa muito bem postada e especialmente os seus laterais, que vão marcar Kvaratskhelia e Doué, em dias muito inspirados, porque segurar esses caras no X1 é realmente muito complicado. O problema nisso tudo é que o próprio técnico do Paris Saint-Germain, o Luis Henrique, já admitiu que sem a bola, o Arsenal é o melhor time do mundo. Já que você chegou até aqui no vídeo, eu queria te pedir para deixar o seu like, porque você apoia muito o trabalho. Comenta aí para nós debater. E te convido também a se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas novidades. Valeu! Provável escalação do Arsenal. Agora, nós partimos para a provável escalação do Arsenal, que chega na final da Liga dos Campeões, tentando vencer a orelhuda pela primeira vez na história e de volta a uma final após exatos 20 anos. Começando pelo gol, não tem segredo, o goleiro do Arsenal é o David Raya, que por sinal faz uma temporada sensacional e foi peça fundamental para que o Arsenal conseguisse vencer a Premier League. Fez por diversas vezes defesas extremamente decisivas. Então começam pelo Raya. A dupla de zaga aqui também não tem segredo. É aquela que para muitos é considerada a melhor dupla de zaga do futebol europeu na temporada. William Saliba e Gabriel Magalhães. 2 zagueiros que eu também tive a oportunidade de ver jogarem de perto, lá no jogo da semifinal na volta contra o Atlético de Madrid. Saliba e Magalhães são 2 jogadores muito parecidos, na minha opinião. Os 2 têm muita imposição física, os 2 vão muito bem na bola aérea, e mesmo que eles sejam jogadores, em teoria, pesados, são jogadores que têm um poder de recuperação, uma velocidade absurda. Então, mesmo que eles peguem atacantes rápidos pela frente, eles têm uma boa capacidade de correr atrás e ainda recuperar a jogada. O Saliba é muito marcado por isso, enquanto o Gabriel Magalhães, bola no alto, ele ganha praticamente todas. Indo para a lateral direita, aqui, o Arsenal tem uma dor de cabeça. Por quê? O Timber, que vinha sendo titular ao longo da temporada, se lesionou, acabou ficando afastado. Na vaga dele, o Arsenal tinha se encontrado muito bem com o inglês Ben White. Só que agora para a decisão, o Arsenal não conta por lesão nem com o Timber e nem com o Ben White. Então a solução, provavelmente, para o jogo de sábado, será o Arteta escalar o espanhol Christian Mosquera, que é um jogador que
jogou já como lateral em algumas oportunidades nessa temporada, mas não sei se teve pela frente um desafio tão difícil quanto marcar um jogador na fase de Ivica Kvaratskhelia. Indo para a lateral esquerda, aí não tem segredo, o Ricardo Calafiori será novamente titular. Bom. Jogador que tem boa capacidade de construção, muito forte fisicamente e que tem retomado um bom ritmo nessas últimas partidas. Eu, particularmente, estive em um treinamento do Arsenal na minha ida a Londres e posso falar para vocês, eu acho que o ponto em que o Arsenal mais se destaca em comparação ao PSG é na questão física. Praticamente todos os jogadores do Arsenal são verdadeiros tanques, jogadores muito fortes fisicamente mesmo. No Paris você já vai ter outros casos de jogadores como Vitinha, João Neves, que são mais franzinos tem que jogar, e se impõem no No jogo de Arsenal uma tem que maneira jogar. mais técnica. No Arsenal não. Praticamente todos são tanques de guerra. E no meio campo não é diferente. Esse meio campo contará com a trinca Declan Rice, Martin Zubimendi e Martin Odegaard. Odegaard está de volta após um período lesionado. Foi importante, muito influente nessa reta final da Premier League. É um cara muito técnico, o jogador mais criativo desse meio de campo. Sem contar que é um cara que ainda tem o arremate de fora da área. O Declan Rice eu vi jogar de perto, ele faz tudo bem, ele marca bem, ele chega no campo de ataque bem, tem o passe bom. Se tem uma falta, faz diferença, hein? E ao lado dele, o Zubimendi, que terá a missão de marcar, principalmente, essas movimentações, essas trocas entre os meio-campistas do Paris e o Dembélé, que volta por muitas vezes para auxiliar na armação. Aí, indo pro ataque, na direita, eles têm o Bukayo Saka e na esquerda o Leandro Trossard. Saka é bom, hein? Citando novamente a parte física. O Trossard, de todos os jogadores que eu vi do Arsenal, ele é o jogador mais franzino, mas é um cara muito habilidoso, vai muito bem no 1 contra 1, ajuda muito na recomposição defensiva e ele vai ter um papel importantíssimo nesse sentido, porque ele é o cara que vai estar jogando ao lado do Hakimi. Então, como o Hakimi apoia muito, o Trossard vai ter que dar essa força pro Calafiori, porque se o Calafiori tiver que sozinho segurar o Hakimi e segurar o Doué, vai ficar complicado. Então, o Trossard vai pelo lado esquerdo, o Saka pelo lado direito. No Arsenal, eles apostam muito no Saka, que é um cara de jogada individual muito forte, bom finalizador, acabou marcando o gol decisivo da classificação contra o Atlético de Madrid na semifinal. Muito bom jogador. É que aquilo, ele terá uma tarefa difícil que será superar o Nuno Mendes, que é o mesmo cara que já nessa temporada anulou Michael Olise, anulou Lamine Yamal. Então é realmente muito difícil essa tarefa para o Saka. Aí no comando do ataque, o Arsenal vai a campo com o Viktor Gyökeres, que é um jogador que foi contratado para essa temporada, com muita expectativa. Teve um começo complicado, mas vem fazendo um 2026 muito bom. Inclusive, o gol da classificação do Arsenal contra o Atlético, que aconteceu bem na minha frente, só saiu por mérito do Gyökeres, que fez o facão corretamente, teve calma quando o Oblak saiu do gol e depois fez o cruzamento para que o Trossard finalizasse, o goleiro rebatesse e o Saka entrasse fazendo o gol. Gyökeres vem num bom momento em 2026 e é um jogador de muita imposição física. Um cara que ataca muito bem o espaço. Então ele vai dar trabalho, com certeza, para o Marquinhos e também para o Pátio. O muro que o PSG precisa derrubar. Eu citei para vocês que o Paris Saint-Germain é o melhor ataque dessa temporada da Liga dos Campeões. Só que se por um lado nós temos o melhor ataque, do outro nós temos a melhor defesa. O Arsenal não sabe o que é perder um jogo nessa temporada da Liga dos Campeões. Dos 14 jogos que fez na competição, os Gunners venceram 11 e empataram os outros 3. E o que chama a atenção, o rendimento defensivo. O Arsenal em 14 jogos sofreu apenas 6 gols. É um número muito baixo e que reforça essa eficiência, essa solidez defensiva da equipe do Arteta. E eu afirmo para vocês com tranquilidade que a questão física tem uma influência muito grande nisso. O Arsenal é um time que não tem medo de jogar feio. O Arsenal é um time que não tem medo de se impor fisicamente, de fazer falta, de deixar o jogo mais truncado. E eu acho que até pelo momento técnico que o Paris Saint-Germain atravessa, o Arsenal tentar igualar esse jogo mais na parte física vai ser um ponto muito importante. Se o Arsenal jogar para igual, vai perder. Os responsáveis por essa solidez defensiva são principalmente Saliba e Gabriel Magalhães. Essa dupla de zaga deu muita liga. Então podem ter certeza que o Dembélé, principalmente, que fica circulando ali entre o volante e os zagueiros, vai ter vida difícil para passar desses dois, que chegam juntos, chegam firme. Eu volto a repetir para vocês que eu acho que é um problema, uma dor de cabeça, o Mosquera ser o lateral direito, tendo a difícil tarefa de marcar o Kvaratskhelia,
mas hoje é o que o Arteta tem à disposição também. Um ponto que eu acho que pode acabar o pesando Arsenal vai nessa jogar final na também é a confiança questão da zaga, né, física. também. E por que eu digo isso? Porque o Arsenal, nas últimas rodadas da Premier League, ele teve que jogar no seu máximo, porque ele ainda estava sendo perseguido até a penúltima rodada pelo Manchester City. Então, vários jogadores chegam nessa final já praticamente esgotados. E o Arsenal é um time que ao longo da temporada sofreu com muitas lesões. Basicamente, todo mundo em algum momento se machucou, dos titulares aos reservas. Por outro lado, o Paris teve problemas com lesões também, como eu citei com o Hakimi, o PSG vem preparado, mas o PSG já há mais tempo, há mais semanas, há mais rodadas da Ligue 1, pôde colocar times alternativos em campo por já ser o campeão nacional. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários, com base em tudo isso que eu falei nesse vídeo, quem você acha que será o campeão nesse próximo sábado? Eu acho que o Arsenal ser campeão seria uma história muito legal por se tratar de um primeiro título, mas eu vejo o PSG um pouquinho mais forte para ser o campeão. Então o meu palpite é PSG também. Um jogo extremamente equilibrado. Então é isso, galera. Esse vídeo aqui foi o segundo dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo. Se inscreve aí, se você tiver gostado, não esqueça do seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar também. Então é isso, galera. Eu estou de volta amanhã, ao meio-dia aqui no canal, porque vocês sabem, a máquina não pode parar. Então fiquem com Deus e muito obrigado por me acompanharem. Vini Vaier aqui, valeu, falou e